Então, continuando a falar sobre medidas resumo, a gente viu as medidas de posição, agora a gente vai ver as medidas de dispersão. E especificamente a gente vai ver a medida de amplitude, a variância, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria e coeficiente de kurtosa. Então a gente está vendo medidas de dispersão, né? O que é a dispersão? Dispersão é a qualidade daquilo que está espalhado, né? Separado. Então, numa série numérica, né, a dispersão vai ser uma medida de quão espalhados ou concentrados esses valores estão. A medida mais simples de dispersão é a amplitude. Ela vai ser simplesmente a diferença entre o maior e o menor valor da série. Então, como ela só leva em conta dois registros, né, da série, ela não é muito utilizada para avaliar a dispersão. Uma outra medida de dispersão que é muito utilizada, né, é a variância. Então aqui a gente vai fazer uma diferença, né, entre variância amostral e variância populacional. Então, se a nossa série, né, os valores da série representam os registros de uma população, a gente vai utilizar a variância populacional, né? Aí denotá-la por esse símbolo aqui, né, que é essa letra sigma. E no caso da série representar valores de uma amostra, a gente vai utilizar a variância amostral, que é denotada pela letra S. Então, diferentemente da amplitude, né, que só considera o maior e o menor, para a gente calcular a variância, a gente vai considerar todos os registros, todos os valores. E ela vai ser simplesmente a soma, né, dos desvios, na realidade, dos desvios quadráticos em relação à média. Ou seja, eu vou pegar o desvio de cada registro da série, né, em relação à média, né, a diferença dele em relação à média, vou elevar ao quadrado e vou somar. Então, como é que fica a variância amostral e a populacional, né? Então, a variância amostral. Aí, como eu disse, a gente vai somar todos os desvios em relação à média e elevados ao quadrado, né? E dividir por n-1, onde n é o número de termos na série. Isso para variância amostral. Para variância populacional é a mesma coisa, né? Somar todos os desvios quadráticos em relação à média, só que em vez de dividir por n-1, vou dividir por n. A razão de ser dessa distinção a gente só vai ver mais para frente, né? Entre variância amostral e populacional. Mas a única diferença aqui é o denominador, né? Na variância amostral é n-1, onde n é o número de registros na série, e aqui vai ser n, na variância populacional. Então, assim,
se eu tiver uma série pequena, né, por exemplo, com seis termos, daria diferença significativa que eu dividir por 5 ou dividir por 6. Mas se eu tiver uma série grande, sei lá, de 1000 termos, né, daria uma diferença mínima se eu dividisse por 1000 ou dividisse por 999. Então, na prática, para séries grandes, né, não dá diferença entre o valor da variância amostral e da variância populacional. Só para N pequeno que dá uma diferença significativa. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos usar essas medidas que a gente, na realidade, vamos calcular a variância, né, para comparar a dispersão em duas séries. Então aqui eu tenho a série 1 nessa coluna e a série 2 nesta coluna. Cada uma tem 15 valores. Se a gente olhar graficamente, né, o gráfico aqui dos valores da série 1 fica desse jeito, né? E o gráfico dos valores da série 2 fica desse jeito. Então, visualmente aqui, né, parece que os valores da série 1 eles estão mais concentrados do que o da série 2. Os da série 2 estão mais espalhados. Então, se isso for verdade, né, isso a gente esperaria que a variância da série 1 seja menor do que a variância da série 2. Mas vamos calcular aqui Então a série 1 tem em média 1095, né? Aí a gente pode calcular aqui cada desvio em relação a essa média e depois elevar ao quadrado. A série 2 tem média 41,9, né? Aí também a gente vai pegar aqui os quadrados dos desvios. E aí a gente chegaria aqui na variância de 7.277 para a série 1 e de 608 para a série 2. A amplitude da série 1 é 267 e da série 2 é 71. Então aqui tanto a variância quanto a amplitude da série 1 foram maiores do que na série 2. O que não era o que a gente esperava aqui pela impressão gráfica que a gente teve. Então por qual razão que a gente teve essa inversão, né? Então a gente vai ver mais pra frente, né, porque que apesar da série 2 parecer mais espalhada, né, os valores de dispersão dela foram menores. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. No caso da gente ter dados tabelados, né, a gente também consegue calcular a variância, assim como a gente calculava a média. Então, se os dados estiverem tabelados por frequência, né, a gente pode calcular aqui a variância amostral, pegando aqui a soma de cada valor possível ao quadrado vezes a frequência dele, né, dividido aqui pelo total de n-1, onde n é o total de termos da série, menos, né, o somatório aqui do produto de cada valor possível pela frequência dele dividido por n-1, tudo isso elevado ao quadrado. A gente também consegue calcular
a, a variância desse jeito, tanto a variância amostral quanto a populacional. Então a gente também consegue calcular no caso de dados tabelados, né, quando a gente tem uma tabela de frequência. Se os dados estiverem tabelados com intervalos, né, a gente vai tomar aqui o x, né, cada valor possível, como o ponto médio do intervalo. Então, por exemplo, aqui a gente tem tabela da distribuição de idades dos alunos de um curso universitário. Então aqui a gente tem as idades de 17 a 25 e as frequências aqui. Tem 2 alunos com 17 anos, 7 alunos com 18 e assim por diante. Então a partir dessa tabela a gente também consegue calcular a variância. Então a gente vai precisar calcular aqui, ó, a soma dos valores ao quadrado multiplicados pelas frequências. Então vou somar aqui 17 ao quadrado vezes 2, 18 ao quadrado vezes 7, assim por diante. E também vou precisar aqui nesse termo o produto do valor pela frequência, ou seja, 17 vezes 2, 18 vezes 7, que seria essa coluna aqui. Aí depois somo ali cada coluna, né? Somo os valores da segunda coluna aqui, divido por n. Depois somo os valores dessa primeira coluna aqui e divido por n, e depois elevo ao quadrado e calculo a diferença. Então deu 3,95 a variância populacional aqui. Também a mesma coisa para dados tabelados com intervalo, só que aí eu vou considerar aqui como referência o ponto médio do intervalo. Então aqui o meu valor aqui para o primeiro intervalo seria 45, para o segundo 55 e assim por diante. E aí eu calculo da mesma maneira aqui do exemplo anterior. Eu conseguiria calcular, nesse caso, a variância deu 413,46. Aí associado à variância a gente também tem o desvio padrão, que vai ser simplesmente a raiz quadrada da variância. Aí também a gente vai ter o desvio padrão amostral e o populacional. Se a gente tomar aqui a variância amostral ou a variância populacional. E aí a gente tem uma outra medida de dispersão que é importante também, que é o coeficiente de variação. Então, ele é indicado aqui pelas iniciais C e V. Então lembra lá que quando a gente viu o primeiro exemplo de variância, né, que a gente calculou a variância aqui para essas duas séries, aconteceu algo inesperado, né, que graficamente a série 2 parecia mais dispersa e os valores de variância, o valor de variância dela foi menor. Por que isso aconteceu? É porque a faixa de variação aqui dos valores da primeira série, né, estão variando aqui na faixa de aqui entre 1000 e 1300, né? E os da segunda série eles estão variando aqui entre 10 e 85. Então essa faixa de variação aqui, né, os valores são bem maiores. Então isso influencia no cálculo da variância. Então mesmo ela aparentando ter uma dispersão menor, né, como os valores que ela assume são muito maiores em relação aos valores aqui da segunda série, ela acaba tendo um valor de variância menor.
Então, com o coeficiente de variação, a gente consegue nivelar essas diferenças. Então, a gente vai conseguir comparar, né, a dispersão em séries diferentes, mesmo que a ordem de grandeza dos valores seja bem distante. Então, como a gente calcula o coeficiente de variação? Ele vai ser simplesmente aqui o desvio padrão, né? Seja amostral ou populacional, dependendo do que eu estiver considerando, dividido pelo módulo da média. Então lembra aí que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E também, além disso, a gente consegue ter uma classificação geral da dispersão. Então, se o coeficiente de variação tiver entre 0 e 15, a gente pode dizer que a gente tem uma baixa dispersão. Se ele tiver entre 0,15 e 0,30, a gente tem uma dispersão média. E para um valor maior do que 0,3 seria uma dispersão alta. Então vamos voltar e calcular o coeficiente de variação dessas duas séries aqui. Então, o da primeira série deu a variância dela tinha dado 7.277 e a média 1.095. Então a gente calcula que o coeficiente de variação deu 0,08, né? Bem baixo. E o coeficiente de variação da segunda, né? A variância dela tinha dado 680 e a média 42. Aí o coeficiente de variação dela deu 0,62, que é bem elevado. Então repara que inverteu aqui, né? A variância aqui da primeira é maior, mas o coeficiente de variação dela ficou menor do que na segunda. Isso porque a gente está retirando a influência aqui da ordem de grandeza dos valores, né? Aí a gente tem uma medida mais exata para comparar a dispersão das duas séries. Assim, se as duas séries estivessem na mesma ordem de grandeza, né, variando na mesma faixa, a gente até poderia utilizar a variância para comparar a dispersão. Mas como são valores muito distantes, seria melhor aqui usar o coeficiente de variação.